Manifestar o trafor da escrita desde cedo é uma evidência de que há uma tendência ao intelectualismo? Possivelmente, né? Porque a pessoa que não teve vidas intelectuais ou que já foi alfabetizada em outra vida, provavelmente vai ter mais dificuldade na escrita, por isso ela vai precisar desenvolver ao longo da vida e isso demora um pouco mais de tempo. Exige a formação ali, né? Ensino médio, a gente está falando que a pessoa vai ter um pouco mais foco ali no português, na escrita, vai ter que ter incentivo, de repente, numa graduação, que ela vai precisar escrever, se ela vai para uma área exata, talvez ela já nem escreva tanto. Então, se a pessoa não tem isso naturalizado, a questão intelectual, né, de pesquisar e escrever, pode ser dificilmente ela vai ter essa manifestação antes, né, precoce do trafora escrita. Agora, se desde criança a pessoa já tem tendência de, em vez de ir lá brincar, correr, ela quer ficar em casa e escrever, quer brincar de escolinha, quer escrever no quadro, quer brincar de stop para jogar com palavras, coisa do tipo, isso já demonstra que a pessoa tem mais afinidade e não que seja tem o trafora escrita manifestado precocemente, logo sou intelectual, mas é muito mais chance de você já ter uma tendência, sim, à intelectualidade, porque a escrita, para você escrever, você tem que ter conteúdo. E o conteúdo ele vem a partir da alimentação da intelectualidade, da leitura de livro, da pesquisa, de conversas, né, que você vai ter no seu círculo de amigos, que vão aprofundando alguns temas. Então, tem relação, né, não é uma situação taxativa, né? Sim, né, tem o trafor desde a adolescência, logo vai ser intelectual? Não, mas é uma tendência, eu considero que sim. Então, você já até respondeu a segunda pergunta dele, que todos os intermissivistas têm em si um intelectualismo inato? Eu não afirmaria. Eu não acharia que sim, né? Eu acho que algumas pessoas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com parapsiquismo. Isso é algo que eu estou investindo bastante, que eu estou precisando desenvolver, porque, para mim, a minha zona de conforto é essa área mais mental somática, da escrita, intelectualidade. E eu não tenho parapsiquismo. Outras pessoas já têm mais o parapsiquismo e já têm um pouco mais de dificuldade de sentar, ler um livro, escrever. Então, eu acho que o fato de ser intermissivo... Eu acho que no curso Intermissivos, todos nós tivemos essa aula sobre isso, fizemos algum comprometimento de desenvolver, né, a mental somaticidade, mas não que a gente tenha essa tendência, essa facilidade, né? Eu acho que não é algo comum a todos, não. Muito bem. Agora, na fatologia, página 2, 8ª linha, ele pede para você falar sobre autodidaxia amparada própria da intencionalidade grafotarística. Tá, bem legal esse aqui. É a questão do autodidatismo, né? Da pessoa se auto-instruir. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo alguma coisa, qualquer conteúdo que seja relacionado, né, a Conscienciologia ou não, eu preciso pesquisar muita coisa e ter curiosidade para ir fundo naquilo que eu estou estudando. Se eu não tenho essa propensão, né, essa disposição ao autodidatismo, a me instruir sozinha, dificilmente eu vou conseguir ter tanta qualidade naquilo que eu estou escrevendo. E no meu caso em específico, eu atribuo muito ao amparo isso, porque eu não vim de uma situação, de um contexto mesológico que me instruísse nesse... Eu nunca vi alguém na minha família sentar e estudar por conta, não tive exemplos que as pessoas estavam buscando conhecimento. Só que isso sempre foi muito inato em mim, sempre foi algo que eu preciso estudar, preciso aprender, aqui um livro para eu entender esse assunto. Se eu estou com qualquer questão que eu preciso resolver, por exemplo, recebi um feedback que minha comunicação é agressiva. A primeira coisa que eu vou fazer é buscar livro, buscar teoria e estudar sobre aquilo. Agora a gente está fazendo o ciclo ProEx lá na PEX. Antes de ir para a aula, eu quero ler todo o conteúdo, todos os artigos, tudo que tem ali, para justamente ter esse domínio do conteúdo para então fazer alguma coisa. E isso, no meu caso, né, eu percebi que tem muito amparo. Então, é uma propensão que é motivada, né? Que eu tenho esse incentivo, porque acontece, por exemplo, às vezes de eu acordar com essa ideia, eu preciso estudar. E eu sei que não sou eu, que é uma cobrança, sabe? Você tem a responsabilidade de estudar porque você tem que escrever. Se você não estudar, você não vai conseguir escrever. Então, está muito relacionado nessa questão da autoinstrução para que você realize a grafotares. Muito bem. E ele pede também para você falar na tecnologia, página 2, a 2ª linha, as técnicas de redação conscienciológica. Bom, para mim, a escrita do primeiro verbete foi um divisor de águas para qualquer escrita que eu vou fazer a partir de agora, né? Porque a questão do detalhismo, da formatação, né? De como encadear as ideias,
Porque as primeiras vezes que eu li verbete, eu não entendia, não fazia sentido, por que isso está aqui, por que isso está lá. Então, era algo assim que é muito diferente do que a gente está acostumado na Socin. E isso aqui, quando você começa a praticar e consegue entender como funciona o verbete, escreve um verbete, o que você vai levar daqui para qualquer coisa que você vai escrever, isso potencializa muito. Então, depois que você escreve um verbete, para você escrever um artigo, pelo menos na minha opinião, fica muito mais fácil, porque você já tem uma técnica que é uma técnica bem detalhista, uma técnica que exige muita atenção. E o principal problema para a gente na hora de escrever é você conseguir ter atenção, você conseguir saber o que você está fazendo ali e encadear as ideias. Então, para mim, as técnicas de redação conscienciológica, elas são sensacionais assim, para o desenvolvimento da escrita. Né? Eu acho que é um divisor de águas mesmo para o escritor. Quem nunca escreveu nada com técnica da conscienciologia e vem para cá e escreve e entende o verbete, ou os próprios artigos, os próprios conteúdos, né, os próprios livros, como que funciona a questão de você colocar uma ideia em cada linha, né? Tudo aquilo que o professor Valdo compartilhava da escrita dele, isso é muito enriquecedor. E, para mim, essa técnica do verbete em especial é algo que, depois que eu fiz esse meu primeiro verbete, né, enquanto eu ainda estava escrevendo ele, eu já vi que nada mais do que eu fosse escrever a partir de então ia ser da mesma forma, porque o nível de detalhismo, de atenção aos detalhes, mudou completamente. Muito bom.